É bem nessa direção que é a nossa meditação nessa noite. A gente entender o que é desfrutar de Deus. Nós já falamos um pouco sobre sermos guiados pela paciência no caminho da transformação. Na semana passada tivemos um desafio sobre como sermos orientados também pelo domínio próprio. E hoje nós vamos falar um pouco sobre desfrutarmos desse Deus, termos satisfação nele. Uma pessoa que quer ser transformada é uma pessoa que entende que Deus, através do seu amor, que foi cantado aqui por esses queridos irmãos, é a nossa fonte de contentamento. Para isso eu quero ler um versículo que está em Provérbios, capítulo 27, Provérbios de Salomão, 27, 20, que diz assim: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Eu acredito que um dos grandes adversários a serem vencidos na nossa vida, quando nós falamos em satisfação, sem dúvida nenhuma, é a cobiça. A cobiça é um sentimento desenfreado de querer possuir algo. Eu desejo algo. Não é errado desejar. Agora, desejar desenfreadamente, sem controle, sem limites, sem ponderações, usurpando o outro direito, usurpando uma série de coisas, inclusive a vontade de Deus, isso é cobiça. E o ser humano, por natureza, é um ser insaciável. Na nossa concepção, desde a queda, nós revelamos que nós queremos sempre mais. E aí eu estava aqui cantando, pensando, e uma imagem que me veio à cabeça foi uma memória que eu tive da minha infância. Tive agora aqui um momento epifânico da minha infância, em que, quando a gente morava no sítio, tinha os cachorros, e às vezes as cadelas davam cria. E uma coisa que me chamava a atenção era o filhotinho, os filhotinhos da cadela indo para tomar o leite, para mamarem. E eles vinham assim, um querendo pegar o lugar do outro. Vocês já viram essa cena ou não? Não é? Eu me lembro disso quando eu era criança. Mas essa é uma cena interessante, porque é o início da cobiça do leite da mãe. E eles iam e eles começavam e tal. Mas a cena que mais me chamava a atenção eram os cachorrinhos com aquela barriga redonda, de tanto mamar e não aguentar nem se mexer. Você já viu isso ou não? Não cabia mais, e ele revela que ele foi além da medida. E eu fiquei com essa imagem aqui, lembrando daqueles cachorrinhos com aquela barriga enorme, disputando ali o leite da mamãe. Nós temos a mesma natureza. Dependendo da circunstância e do que nós desejamos, nós agimos da mesma forma. Nós cobiçamos. Uma outra imagem que me veio à cabeça foi quando eu trabalhava em São Paulo, em 92. Eu pegava o ônibus 5h30 da manhã lá em Pirituba para ir para Barra Funda. E quando a gente chegava no ponto, o ponto de ônibus estava lotado. E uma das coisas que eu cobiçava era um lugar no ônibus para sentar. Mas não era só eu que cobiçava, eram as outras 50 pessoas que estavam no ponto, fora as outras que já estavam vindo no ônibus. E a hora que o motorista estava encostando e abrindo a porta do ônibus, o ônibus nem parava, a gente já ia entrando que nem um doido, não se preocupando se tinha pessoas que precisavam sentar ou não, porque a gente estava com sono, queria entrar e sentar no lugar para poder ir dormindo até o trabalho, e a mesma coisa na volta. Talvez você, que já morou em São Paulo, entenda bem o que eu estou falando dessa realidade. Talvez não seja muita realidade em Londrina. Mas a gente cobiçava, e essa cobiça fazia a gente não ter filtros. Entrava, empurrava, não olhava para o outro, e ainda quando sentava, dava uma olhadinha, pô, tá vendo? Eu sentei, você ficou em pé. Nós somos assim, dependendo daquilo que nós ansiamos, daquilo que nós cobiçamos, daquilo que nós desejamos, nós vamos atrás, sem se preocupar
com os filtros, talvez, que nós deveríamos ter. Mas uma característica de alguém que serve a Deus, de alguém que já foi alcançado por este amor que nos fascina, por este amor que nós vamos cantar para sempre, é alguém que entende que a sua satisfação em todas as áreas da vida, seja tendo leite para tomar ou não, tendo lugar para sentar ou não, é o Senhor. Porque as Sagradas Escrituras nos ensinam que em tudo nós devemos dar graças, em tudo. É uma pessoa que não é guiada por esse sentimento desenfreado de querer ter as coisas. Eu gosto muito do Salmo 23, o salmo mais conhecido da Bíblia. É o salmo que deve estar com a Bíblia mais aberta em todos os lugares do mundo, ficam no Salmo 23 e no Salmo 90. Mas uma das expressões de Davi no Salmo 23, no versículo 5, se não me engano, é assim: o meu cálice transborda. Ou seja, eu estou cheio, e eu estou tão cheio, eu estou tão satisfeito, eu estou tão pleno desse cuidado desse pastor, que me dá tudo o que eu preciso e nada me falta, que o meu cálice transborda. O meu cálice não está pelo meio, o meu cálice não está pela metade, nem para baixo da metade, ou faltando um pouco para ser completado. O meu cálice transborda. E nós só conseguiremos transbordar o nosso cálice em dias como estes que nós vivemos, de muitas dificuldades, de muita insatisfação, de muitas necessidades que estão aparecendo constantemente. Eu e você desenvolvemos pelo menos uma necessidade nova, talvez por mês, você é bem generoso. Então, nesses dias em que nós estamos sendo doutrinados a sermos pessoas insatisfeitas, nós precisamos pensar em Deus e entender que nele o nosso cálice transborda. Eu posso não ter todo o dinheiro do mundo, mas Ele tem me dado o pão de cada dia, a roupa para vestir, tem dado saúde na minha família, e quando está com dificuldade a gente tem o dinheirinho para pagar o remédio, e Ele providencia. Então o meu cálice transborda. Talvez eu não tenha a comida que eu gostaria de comer, mas eu tenho o alimento que vai saciar minha fome, o meu cálice transborda. Hoje à tarde eu tive uma experiência muito interessante. Eu visitei a dona Zumira e o seu José. São as pessoas provavelmente mais idosas da nossa igreja. A dona Zumira tem 96 anos, mas ela é mais velha que o seu José um mês, que também tem 96 anos. Eles moram no mesmo lugar. E eu chegando lá, encontrando a dona Zumira, é super lúcida, eu olho para ela e eu perguntei assim para ela: e daí, dona Zumira, tudo bem? Graças a Deus, pastor. Mas aquele sorriso de uma senhora de 96 anos, e disse: graças a Deus. Só aguardando, ela fazia, só aguardando o meu dia, minha senha. O meu cálice transborda. Porque Deus me é suficiente. Paulo vai dizer isso numa dimensão diferente da sua vida, muito mais novo que a dona Zumira, lá em Filipenses 4, 11 e 12, quando ele estava preso na sua última prisão, sofrendo muito. Ele disse assim: eu aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. O segredo do contentamento é estar satisfeito em toda e qualquer circunstância, não por causa da circunstância, mas por causa desse Deus que nos faz transbordar o cálice nessas circunstâncias difíceis. Estou falando isso porque nós vivemos uma sociedade de consumo. Nós vivemos dias difíceis, e se a gente quer viver um caminho de transformação, nós não podemos ser guiados por isso, porque senão cada dia mais nós estaremos insatisfeitos. Um dia alguém me disse assim, quando você começa a acostumar com uma coisa boa, é difícil você voltar para aquilo que você tinha, que não era tão bom. Né? Quem costuma comer carne todo dia, não vai querer voltar a comer cebola como mistura, como eu comi muitas vezes, mortadela, ou arroz, feijão e ovo quando tinha. Quer comer a carne.
Nós somos assim, a gente se acostuma fácil, e a gente tem uma tendência, no mundo que a gente vive, de dizer que a gente tem que ir além, tem que consumir mais. Você tem que me entender, eu não sou contra isso. Eu só estou dizendo que quando isso nos dirige e faz a nossa vida ser melhor ou pior, ou nos faz ser mais felizes ou infelizes por causa das coisas ou dos desejos que nos satisfazem, aí nós estamos vivendo o desafio da cobiça que nos faz mal, entendeu? Porque a pessoa só é feliz por aquilo que a satisfaz, e não, de fato, por algo muito maior do que as coisas que ela tem, ou do que os eventos que ela vive na sua vida. A grande mentira de Satanás é a mesma até hoje, a mentira lá em Gênesis 3, no Éden. Vocês não têm tudo que vocês deveriam ter. Deus não foi totalmente honesto com vocês. Deus não foi legal, porque Ele deu tudo, mas não deu. Ele falou uma coisa, mas não falou outra. Vocês deviam conhecer o bem e o mal. Ele está cerceando vocês disso. Então, sejam conhecedores. E a cobiça do ser humano fez com que ele rompesse os limites de desobedecer a Deus e cair na lábia da serpente. E a serpente continua fazendo isso hoje. Você não tem o melhor marido, esposa. Ele não te dá carinho, ele não te dá, então, por que não pensar em um outro homem mais carinhoso? Ou ao contrário, você, homem, não tem a melhor mulher, ela não é a mais interessante, a mais bonita, então por que não pensar em outra? Ah, você não tem o dinheiro que você deveria ter, o seu patrão, ele ganha muito mais do que você se mata aqui nesse lugar, mas ele não é honesto contigo, então por que não pegar um pouquinho mais dele? Porque você tem direitos. Ah, o país vive essa recessão, o governo te tributa um monte, então por que não sonegar um pouco? Porque, de fato, o governo é mau. Vocês estão entendendo essas mentiras? Por que você vai passar tempo conversando com a sua família se você merece descansar? Você não tem que passar tempo com seus filhos, você não tem que passar tempo com o seu cônjuge, você não tem que ir à igreja, porque você precisa satisfazer. Você precisa de satisfação, satisfação, satisfação. Essa é uma grande mentira. Por isso que esse texto de Provérbios é um tanto quanto ácido, mas ele diz que o homem, ele não se satisfaz. Essa é a nossa natureza. E aí que vem um grande desafio, e eu quero concluir pensando nesse desafio. Se o homem tem um senso insaciável de busca por satisfação, ele só deve buscar suprir isso numa fonte insaciável. Se você quer dinheiro, quanto mais dinheiro você tiver, mais dinheiro você vai querer talvez. Se você quer carinho, quanto mais carinho você quiser, mais carinho você vai ter necessidade. As coisas não vão nos sendo suficientes porque as necessidades vão aumentando dia após dia, não é verdade? Então agora vou propor que você busque numa fonte que é insaciável. Quanto mais você busca, mais ainda terá para você buscar. Quanto mais você deseja, mais terá lá nessa fonte algo que você possa desejar. E essa fonte que é tremenda e infinita para nos satisfazer é o próprio Deus. Ele é a profundidade da riqueza e do conhecimento. Os planos dele são mais elevados que os nossos planos. Ele tem todo o poder. Quanto mais nós buscarmos a Deus, mais nós teremos ainda a buscar. Por isso que o autor do Eclesiastes, Salomão, quando ele vai fazer toda aquela narrativa da vida dele, ele disse: eu tive todo o dinheiro, eu tive todas as mulheres, eu tive toda a popularidade, eu tive muitos amigos, eu tive isso, eu tive aquilo, mas tudo isso para mim se tornou vaidade. Ele diz vaidade de vaidade. E aí ele entende que essas coisas acabam, os amigos estão, mas amanhã eles podem não estar. O dinheiro hoje tem, mas amanhã pode não ter. A saúde hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Hoje eu estou alegre, mas amanhã eu estarei triste. Então ele entendeu que essas coisas são transitórias e colocar a sua alegria, a sua satisfação nelas é perigoso. Então ele vai terminar o livro de Eclesiastes. Você está comigo? Tudo bem? Lá no capítulo 12 ele diz assim: de tudo que eu falei um monte de coisa, mas tem uma coisa que você precisa guardar. Os últimos versículos de Eclesiastes, ele diz assim: teme a Deus, porque é Ele que vai suprir tudo que o seu coração deseja.
porque o resto é vaidade de vaidades. E aí que é a coisa boa. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Deus tem toda a riqueza, Deus é o Deus de toda a paz, de toda a alegria. Deus é a fonte inesgotável. Então, alguém que está satisfeito em Deus pode ter muitas coisas, sem fazer dessas coisas o centro de satisfação na sua vida. Pelo contrário, se ela ganha muito dinheiro, ela diz: obrigado, Senhor, porque isso veio da tua mão. Se ela está alegre, ela diz: obrigado, Senhor, porque é o Senhor que está me dando essa alegria. Você está entendendo? Ela muda o foco, ela não faz da circunstância ou das coisas o ponto central, ela faz de quem proporciona essas coisas o ponto central da sua vida. Por isso, querido, meu desafio para mim e para você, para eu e para você, nessa noite, é que nós entendamos que a nossa satisfação precisa ser no Senhor. O Espírito Santo nos ajuda. Ele intercede por nós, nas nossas fraquezas, e Ele nos aproxima mais de Deus. Então, Deus quer que em Cristo habite em nós a plenitude dEle. Ele diz isso lá em Colossenses, está dito lá em Colossenses capítulo 1, versículo 19. Esse Deus é o Deus que enche o mundo inteiro da sua presença. Então, Deus quer que eu e você façamos dEle a nossa fonte de satisfação. E quando o fizermos, o que virá será um acréscimo daquilo que Ele já é na nossa vida, e nós vamos celebrar de uma forma muito diferente, e não ficaremos presos e necessitados por um sorriso, por um abraço, por um elogio, por alguns trocados, por uma roupa, por uma promoção, por algo ou por alguma coisa ou por outra coisa, porque Deus nos será a nosso ponto de satisfação. Por isso, querido, nesse caminho de transformação, você que hoje está um pouco insatisfeito, reclamando, aí, Senhor, porque, tal, eu queria que você tentasse fazer diferente nessa noite, que você dissesse: Senhor, eu ainda não tenho o que eu quero, mas eu tenho o Senhor. E se eu tenho o Senhor, o que eu quero o Senhor sabe, e eu sei que no tempo certo, na hora certa, o Senhor não vai me dar o que eu quero, o Senhor vai me dar além do que os meus olhos podem ver e do que os meus ouvidos podem ouvir. Porque Paulo vai dizer assim: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você crê nessa palavra? Quando você está satisfeito em Deus, as surpresas de Deus virão numa medida que você nem imagina, sacudida, recalcada e transbordante. Por isso, faça de Deus a sua fonte de satisfação. É um grande desafio, porque nós somos seres insaciáveis. Então, lembre-se, seres insaciáveis precisam buscar numa fonte que nunca será esgotada. E essa fonte é o Senhor. Se você tentar suprir isso em qualquer outra área da sua vida, você continuará insatisfeito uma hora ou outra. Então, que Deus assim nos abençoe, que nós possamos trazer o nosso coração para essa realidade e que a nossa alegria, que a nossa satisfação seja nesse amor que nos fascina e nesse amor que nós cantaremos para sempre. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração com você antes da gente chamar os irmãos aqui para orarmos. E se você puder, feche os seus olhos aonde você está. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Me fez muito bem, Senhor. Me lembrou de como eu sou, como eu funciono e como eu devo agir, Senhor, e como eu devo ser. Eu peço, Senhor, pela misericórdia de Deus, pela Tua graça, que o Senhor me ajude a controlar os desejos desenfreados do meu coração, muitas vezes corruptos, muitas vezes, Senhor, desproporcionais, e muitas vezes a minha alegria, o meu sorriso, o meu abraço, o meu afeto está condicionado à satisfação dessas coisas. Mas eu não quero isso para a minha vida, Senhor. E eu acredito que essa é uma oração estendida a essas pessoas que estão aqui. Ajuda-nos a entender que a nossa satisfação precisa estar em Ti. Que o Senhor nos faz transbordar o cálice, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o nosso cálice transbordará. Ó Deus, queremos transbordar da Tua presença, queremos transbordar da Tua amizade,
queremos transbordar da tua fidelidade, queremos transbordar da tua paz, queremos transbordar da tua esperança, queremos transbordar da tua alegria. Faz o nosso cálice transbordar. Não nos deixe sermos guiados pelos desejos do nosso coração, mas que sejamos guiados pela fé que temos em Ti. Ó Deus, livra-nos do mal, e que os nossos olhos possam Te ver, e que os nossos ouvidos possam Te ouvir numa dimensão ainda não vista e não ouvida. Abençoe cada vida. Se há pessoas aqui agora fazendo orações de entrega, tomando decisões importantes, querendo mudar um pouco o rumo da sua jornada, e hoje esse caminho da transformação, elas querem sim ter a sua satisfação em Ti, que o Senhor cele essa oração, esse desejo, essa palavra nesse coração. Se tem pessoas que chegaram aqui hoje tristes porque não conseguem ter o que querem e estão medindo a sua felicidade, a sua alegria por causa disso, ó Deus, quebra isso agora, e que o teu filho e a tua filha escute: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, e no tempo certo eu abrirei as janelas do céu sobre a tua vida. Ó Deus, abençoe cada um de nós. É a nossa oração, é a nossa prece, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Se você crê, diga amém.